Damos as boas-vindas a todos a mais um culto online da Igreja Evangélica Metodista Portuguesa. Convidamos-vos a juntarem-se a nós para darmos ao Senhor o louvor que lhe é devido e também para recebermos aquilo que Ele com certeza e generosamente terá para cada um de nós. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus e Senhor da nossa vida. É um privilégio, ó Deus bendito, estarmos perante Ti, Senhor, para Te podermos louvar, adorar, bendizer o Teu santo nome, Senhor. Ainda que fraquinhos, Senhor, quantas vezes até deficientes para adorar um Deus que é 3 vezes santo, mas, ó Deus glorioso, Tu não tens olhado para as nossas limitações, as nossas fraquezas, Senhor, mas, ó Deus bendito, tens olhado para nós com amor eterno, ó Deus. Por isso Tu nos chamastes, e como nos chamaste, Senhor, estamos aqui, ó Pai. Por isso aceita-nos, ó Deus bendito, como somos e como nos apresentamos perante Ti. No entanto, ó Deus bendito, Te rogamos, ó Pai, que Tu nos aperfeiçoes mais, que santifiques mais a nossa vida, para que o nosso louvor, a nossa adoração, quer, ó Deus, em pensamentos, quer em palavras, quer em obras, possa chegar até junto ao trono da graça e Te seja agradável, ó Deus. Obrigado, ó Pai bendito, por este privilégio que Tu nos dás, de podermos, na verdade, chegar até ao Teu trono da graça e Te dar, ó Deus, graças por tão grande salvação. Continua, Senhor, sendo o nosso socorro, continua sendo, ó nosso Deus, a nossa fortaleza, ó Deus, o nosso escudo, a nossa alegria nos momentos, Senhor, mais difíceis, Senhor. E estes momentos que estamos a atravessar, Senhor, não são os mais fáceis, não. Mas confiamos na Tua misericórdia, confiamos no Teu poder, confiamos, Senhor, que Tu continuarás connosco e caminharás connosco até aquele dia, Senhor, em que nos encontraremos e nos veremos face a face, Senhor. E então Te veremos tal e qual Tu és, ó Deus. Mas enquanto isso não acontece, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida, Senhor, que Te louve, que Te adore, que Te agrade, Senhor. Uma vida de consagração, uma vida de santidade, ó Deus. Vem estar conosco, venha abençoar a Tua igreja, fortalecendo, ó Deus bendito, mas também nos despertando. Vem estar com a Tua palavra, Senhor, esta manhã. Neste Teu santo dia, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, toque os nossos corações, ó Deus, seja inspirada por Ti. Que Tu, na verdade, ó Deus de amor, Deus de misericórdia, uses o Teu servo para bênção e para a Tua glória. Tudo Te pedimos e Te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Tu
Leitura do Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Leitura da primeira epístola de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. E nos diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guardar os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja o Senhor. Amém. A reflexão de hoje leva-nos a pensar sobre aqueles que têm sido os nossos companheiros de jornada. Quem tem estado ao nosso lado durante o nosso tempo de vida? Sendo certo que sabemos todos que recebemos a influência daqueles com quem fazemos o caminho da vida. Há até uma expressão popular que nos indica, ou nos leva também a pensarmos no seguinte: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Tenho a certeza que todos souberam concluir este raciocínio deste ditado popular. E é um pouco sobre isto que eu gostava de refletir convosco neste tempo. E proponho até que nós pensemos, por breves segundos que sejam, com quem temos andado. Diz-me com quem andas. O texto desta manhã, de alguma forma, também nos leva para refletirmos sobre isto. Em boa verdade, nós estamos diante de uma comunidade joanina e um dos erros teológicos que se tinha difundido nestas comunidades de João, as comunidades joaninas, era um otimismo que era absurdo, que era ilógico, que era incoerente, acerca de uma superficialidade insensata no campo moral. Ou seja, alguns dos discípulos consideravam que a sua sabedoria espiritual, a sua presença diante de Jesus, tudo aquilo que eles tinham adquirido e, de alguma forma, também a iluminação que tinham recebido, os tornava, de alguma maneira, imunes a qualquer pecado. Ou seja, achavam que não pecavam. O apóstolo João não deixa que isto permaneça durante muito tempo e por esta razão ele escreve esta carta que aqui temos diante de nós e que já fizemos a leitura dos primeiros 6 capítulos do capítulo 2. A certa altura, também na primeira carta de João, no capítulo 1, o apóstolo João desmente, denuncia, até com alguma severidade e acutilância, se quisermos também dizer, esta perigosa ilusão em que as comunidades joaninas estavam a viver. No capítulo 1, nós lemos dos versos 8 a 10 o seguinte. Eu voltava a referir que isto é o apóstolo João a escrever a essas comunidades, dizendo o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra
não está em nós. Ao fazermos esta afirmação, ao vivermos de alguma forma esta realidade, as comunidades joaninas, ao viverem esta identidade de alguma forma, estão a dizer que Deus é mentiroso. Se afirmamos que não temos pecado, estamos a enganar-nos a nós mesmos. E a verdade não está connosco. O cristão, cada um de nós, precisa de saber a cada dia, precisa de estar consciente da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. E precisa de reconhecer que, mesmo depois de termos sido perdoados, permanecemos fracos e podemos continuar a pecar. A consciência errónea de que não cometemos pecado leva-nos, porventura, a cometermos ainda mais pecado. Todavia, temos uma boa notícia para cada um de nós. É que, mesmo se pecarmos, nós temos diante do Pai um advogado. Jesus Cristo, o justo, como acabamos de ler. E isso também reconforta o nosso coração. Então já não devemos temer, com a certeza de que a salvação não fica reservada a um conjunto de pequeno grupo de crentes, mas ela chegará a todos, como lemos no verso 2. A segunda parte desta leitura, dos versos 3 ao verso 5, é dirigida sobretudo a quem afirma ter conhecido a Cristo, ou conhecer Cristo, mas não pratica os seus mandamentos. E se nós quisermos ser realmente sinceros, connosco próprios em primeiro lugar e com o nosso Deus também, porventura vamos reconhecer que muitos de nós podemos, porventura, enquadrar nesta afirmação. Afirmamos que conhecemos a Cristo, mas muitas vezes na nossa vida nós temos estado arredados do cumprimento dos seus mandamentos. A fé, diz o apóstolo João, não pode ser desligada da vida. E eu queria gastar alguns segundos aqui nesta ideia, porque verdadeiramente a fé que nós afirmamos, ela não pode estar confinada num certo espaço ou num certo momento da nossa vida, ela precisa ser integrante da nossa vida cotidiana. Não podemos afirmar a nossa fé num certo espaço em que temos algum conforto e depois numa outra circunstância, seja ela qual seja, nós desligamos da vida a nossa fé. Nós precisamos viver a vida, o dia a dia, o nosso cotidiano, todas as nossas manhãs, todas as nossas tardes, todos os nossos serões, arraigados na fé que nós professamos. A fé que nós vivemos, ela não pode estar desligada da nossa vida, do nosso cotidiano. Somente quem guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito, como lemos no verso 5. Porque, em boa verdade, quem se limita a professar por palavras a própria ligação ou adesão a Cristo, mas não tenha uma vida conforme o Evangelho, esse sim é mentiroso e põe-se como que fora do projeto da salvação, como lemos no verso 4. Irmãos, a nossa fé não pode estar desligada da nossa vida. A nossa vida precisa, cotidianamente, de ser uma afirmação constante, contínua da nossa fé. Estar, como eu acabei de dizer, fora do projeto da salvação não significa isto que vá ao encontro da perdição eterna. Não é isso que estamos a dizer. É antes um convite que é insistente, que é acutilante para cada um de nós, a darmos conta de quem se afasta do Senhor, de quem se afasta do seu caminho, de quem não anda com o Senhor cotidianamente, se afasta também da nascente do amor, da fonte do amor, se afasta também da alegria e da vida. E talvez por esta razão, muitas vezes nós encontramos cristãos tristonhos, cristãos abatidos, cristãos derrotados. Sugeria uma vez mais a reflexão sobre aquilo com que iniciei. Diz-me com quem andas. Diz-me com quem andas. Andamos nós com o Senhor? Estamos íntimos do Senhor? Cumprimos os seus mandamentos? Somos obedientes à sua palavra? Ele influencia a nossa vida? Tem sido Ele a nossa maior influência na nossa vida cotidiana? Tem sido Ele a influência principal na nossa vida? Diz-me com quem andas. A palavra de Deus, ela nos desafia, sempre e a cada dia.
E ela vem à nossa vida. E ela existe não para deixar tudo na mesma. E o meu desejo sincero é que perante a palavra do Senhor, nós possamos realmente sentir que a nossa vida é transformada pelo seu poder e pela sua ação em cada um de nós. Neste pequeno texto que nós acabamos de ler, nós conseguimos entender a preocupação do apóstolo Paulo, do apóstolo João, quase como que um pai carinhoso, chamando às comunidades, chamando aos seus irmãos em Cristo de filhinhos. Ele chama-os afetuosamente de filhinhos, isso repete-se várias vezes ao longo desta epístola e também no Evangelho, pelo menos por uma vez ou outra. Ele dirige-se da forma afetuosa, carinhosa de filhinhos. Mas ainda assim, o apóstolo João não deixa de dizer aquilo que é premente eles ouvirem. Aquilo que possa ser ouvido com uma certa severidade, com uma certa austeridade, até acutilância, mas é aquilo que é absolutamente necessário para eles ouvirem. E eu até me ousaria dizer que é aquilo que cada um de nós precisa de ouvir hoje. O apóstolo João nos chama de filhinhos, mas ele também está a dizer a cada um de nós as coisas que nós hoje precisamos ouvir. E ele escreve estes versículos e começa no verso 1 por dizer: escrevo-vos isto, meus filhinhos, meus queridos, para que não pequeis, para que não estejam afastados do Senhor. Estas declarações de João sobre o pecado tinham como o objetivo de levar à consciência de cada um dos cristãos do perigo constante que esse pecado representa para cada um de nós e que nos precisa deixar em contínua vigilância. Todos nós sabemos que os botes salva-vidas, eles não estão no navio para o afundar, mas por precaução no caso de ele se afundar. E este alerta vem à nossa vida exatamente como precaução para cada um de nós. Também nos alegra, neste tempo de reflexão à volta da palavra do Senhor, sabermos que temos um advogado que diante do Pai intercede por cada um de nós. Um advogado que está diante do Pai para defender a cada um de nós na nossa falha. Mas isso não nos deve levar a pensarmos que podemos pecar porque estamos perdoados e Jesus faz diante do Pai lugar de cada um de nós. Aquele que nos ajuda a entendermos a verdade da palavra de Deus. No verso 3, nós lemos: e nisto sabemos que o conhecemos. É curioso nós notarmos que o Novo Testamento fala de conhecer em dois sentidos. A pessoa que confiou em Cristo e que o conheceu, ou seja, foi-lhe apresentada. E alguém que já foi apresentado ao Senhor também se pode tornar um amigo íntimo do Senhor, como lemos em Filipenses capítulo 3 e verso 10. Mas neste versículo, João fala de conhecer a Deus intimamente, de andarmos com Ele intimamente. Em toda a carta o apóstolo usa conhecer neste segundo sentido, de sermos íntimos, de sermos próximos. Podemos dizer na linguagem de hoje, de andarmos com Ele. Por exemplo, ele diz que todos os que amam nasceram de Deus e conhecem a Deus, capítulo 4 e verso 7. E ainda assim ele diz que não amar não significa que a pessoa não nasceu de Deus, mas apenas que ela não conhece a Deus. De alguma maneira, não tem andado com Deus, não é íntimo do Senhor. Portanto, em 1 de João, conhecer a Deus é conhecê-lo com intimidade, com proximidade. E nós só podemos conhecer a Deus com intimidade se andarmos com Ele. Se Ele for nosso companheiro de vida, se Ele for nosso companheiro de jornada. Se há a pergunta, diz-me com quem andas, nós pudermos responder, eu ando com o Senhor. É nesta medida, sendo íntimos com Ele, que nós conhecemos a Deus. A certeza de que o cristão conseguiu mesmo tornar-se íntimo de Deus, próximo de Deus, é a sua disposição e a sua vontade de obedecer aos mandamentos de Deus. Esta influência que nós recebemos por andarmos com Deus vai nos conduzir a querermos de bom coração, de boa índole, de boa mente, de boa alma, cumprirmos os mandamentos de Deus na nossa vida. No verso 4, nós temos mais um alerta. Não guarda os seus mandamentos. A desobediência, meus queridos irmãos,
demonstra a falta de conhecimento pessoal de Cristo. Alegar, afirmar que conhecemos a Cristo e continuar a desobedecer à sua palavra é mentir. Isto pode parecer severo, mas nós precisamos de ouvir isto. Isto pode parecer acutilante, e com certeza, mas é o que o apóstolo Paulo achava que aquela comunidade precisava de ouvir, e porventura é aquilo que cada um de nós precisa de ouvir no dia de hoje. Se conhecemos a Cristo e lhe continuamos a desobedecer, mentimos a cada um de nós em primeiro lugar. E saibamos também que nesse não está a verdade. Não só a discrepância entre palavra e a ação faz do indivíduo em questão um mentiroso, como também demonstra que a verdade não é uma influência predominante na sua vida. Quando não vivemos aquilo que afirmamos, a verdade não está em qualquer um de nós. Diz ainda o texto: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. É tão extraordinário pensarmos que o amor de Deus na nossa vida pode ser aperfeiçoado na medida em que nós cumprimos os seus mandamentos. Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós vivemos cotidianamente, quando não deixamos que a nossa fé fique desligada da nossa vida, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós no testemunho cotidiano da nossa fé. Quando nós fazemos companhia com outros, quando nós fazemos jornada com outros, quando nós fazemos influência junto daqueles com quem convivemos cotidianamente, diariamente, esse amor de Deus se aperfeiçoa em cada um de nós quando vai ao encontro da necessidade do outro. Contrastando com o mentiroso, guardar os mandamentos de Deus demonstra uma relação íntima, válida, próxima, de cumplicidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus se expressa integralmente na minha vida a cada dia. Aqui o termo aperfeiçoado transmite-nos a ideia de maturidade, a ideia de maioridade, a ideia de caráter, de integridade cristã. À medida que conhecemos os seus mandamentos, à medida que vivemos intensamente os seus mandamentos, o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. O amor de Deus está aperfeiçoado, significa que o amor do cristão por Deus cresce conforme ele guarda e vive intensamente a palavra de Deus. E significa também que conforme o cristão, conforme cada um de nós busca a comunhão e a obediência e o amor de Deus por ele vai se tornando mais completo. E inundados por este amor, nós só podemos viver e transmitir e partilhar amor. Assim o cristão começa a saber, por meio dessa experiência, que está nele, que está no Senhor, que caminha com Ele, Ele é o seu companheiro, anda com Ele cotidianamente. Conforme João explana neste versículo seguinte, estar nele significa obedecer a Ele. Significa que a nossa vida está de acordo com os seus mandamentos, com os seus propósitos e nós estamos a viver em obediência a Ele. Ou seja, guardar os seus mandamentos é lema da nossa vida. No verso 6, para terminarmos esta reflexão, temos aqui a indicação de estar nele. Estar nele é obedecer continuamente a Ele. E só a Ele. Esta ideia transmite-nos a noção de estabelecer-se em Cristo, de descansar nele, de confiarmos nele, de estarmos deliciados diante dele. Evidencia-se por uma vida vivida segundo o exemplo de Cristo. E nós só poderemos viver o exemplo de Cristo se andarmos com Cristo todos os dias. Se há pergunta ou há reflexão que nos possam colocar, diz-me com quem andas, nós pudermos responder espontaneamente, eu ando com Cristo. Ele é o meu companheiro de jornada. Ele é o meu companheiro de vida. Ele está sempre ao meu lado e eu estou sempre com Ele. E eu sou íntimo com Ele. E por essa razão eu recebo a influência dEle e eu depois vou ser a sua influência na vida de outros.
O cristão pode deixar de estar em Cristo, como fica claro pelas repetidas exortações do Mestre no Evangelho de João capítulo 15, quando falamos sobre os ramos e a videira. Para que isto não aconteça, nós temos que estar íntimos com o Senhor a cada dia. Nós devemos andar como Ele andou. Esta admoestação a viver segundo Jesus ensinou e viveu, revela que a obediência provém de nós mesmos. Cada um de nós quer muito viver nesta obediência. Nós sabemos pela história que os escravos têm que seguir as ordens dos seus donos, quando não, eles serão castigados. E muitos até perdiam a sua vida. Sabemos também que os assalariados precisam de cumprir as suas tarefas, senão podem ser despedidos. Mas o cristão, cada um de nós que se chama, que se intitula cristão, cada um de nós que entrega a sua vida ao Senhor, sendo filhos de Deus, tem de obedecer a Deus porque deseja sinceramente fazê-lo. Porque quer muito fazer isso, porque tem gozo em fazê-lo, porque encontra alegria, encontra regozijo em fazê-lo. Por isso, meus queridos, seguir as pegadas daquele que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós deve ser um prazer. E volto a lembrar a questão do início, ou a reflexão do início. Diz-me com quem andas. Em certa altura da vida nós temos que escolher com quem vamos andar. Eu fiz a minha escolha. Eu faço esta escolha a cada dia. Eu quero andar com Jesus. E quando me sugerirem esta reflexão, eu quero partilhar com alegria, com gozo. Eu ando com Jesus. Diz-me com quem andas. Eu quero andar com Jesus. Que assim seja. Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Sim.
Temos tempo agora para chegarmos diante do Senhor e levarmos a nossa oferta. Fazendo com generosidade, fazendo com alegria, com o sentimento de que estamos a dar ao Senhor um pouquinho do muito que Ele tem trazido à nossa vida. Agrada a Deus quando nós ofertamos com alegria e com generosidade. No livro de Esdras, capítulo 2, versículos 68 e 69, nós lemos que alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus. E nós temos este convite diante de nós para trazermos as nossas ofertas à casa do Senhor. Façamos-lo com alegria, façamos-lo com gozo, façamos-lo com generosidade no nosso coração, sabendo que estamos a contribuir para a expansão do Reino de Deus no lugar onde estamos. Podemos fazer através de transferência bancária para o IBAN, que vai passar em rodapé. Podemos também fazê-lo através do MBWay, com o nosso telefone, para o número de telefone que vai passar também em rodapé. E desta forma torna um pouco mais fácil nós podemos, nas circunstâncias em que vivemos, levar a nossa oferta à casa do Senhor. Que o Senhor vos abençoe grandemente pela generosidade da nossa oferta. Oremos. Querido Deus e Pai, nós estamos realmente felizes na Tua presença. Senhor, como é bom nós estamos na Tua presença. Como é bom nós estamos à volta da Tua palavra. Como é bom nós podemos louvar e bendizer o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo tempo em que podemos estar reunidos à volta da Tua palavra, em que podemos ouvir aquilo que tens para cada um de nós, em que podemos sentir o Teu amor e o Teu cuidado para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso que passamos, elevando a nossa voz em adoração ao Teu nome, entoando cânticos de louvor, dirigindo a nossa voz em oração diante de Ti, Senhor, e pedindo-Te que nos ajudes na nossa caminhada, na jornada que nos tens proposto, a termos-Te como companhia diária da nossa vida, Senhor, a andarmos contigo quotidianamente, diariamente. Senhor, que Tu sejas a influência na nossa vida, que nós possamos receber esse amor que vem de Ti, que nós possamos receber com alegria os mandamentos do Senhor na nossa vida e que os possamos viver com dedicação e com alegria. Senhor, vem abençoar o Teu povo. Senhor, que neste momento que vivemos de dificuldade em relação às constrições, aos constrangimentos que ainda temos, que nós sejamos anunciadores da boa nova, anunciadores da esperança em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa os líderes das igrejas, Senhor. Abençoa cada um de nós. Que sintamos no nosso coração essa alegria, esse gozo de levarmos aos demais a bênção da palavra do Senhor, a esperança, a alegria que ela confere a cada um de nós através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Senhor, que hoje nós possamos decidir andarmos com o Senhor a cada dia da nossa vida. Muito obrigado também, Senhor, pelas ofertas do Teu povo. Obrigado pela generosidade de cada um. Pedimos, Senhor, que Tu nos possas continuar a abençoar também nesta área, Senhor. E dá a cada um de nós a sabedoria para utilizarmos convenientemente este valor, Senhor, na expansão do Reino, na missão da Igreja que nos tens confiado. Senhor, fica connosco, abençoa-nos. Nós precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua unção, para que, Senhor, dia a dia nós possamos pecar menos e obedecermos mais à Tua palavra, Senhor. Fica connosco, abençoa-nos, dirige-nos, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em cada um de nós. Despede-nos, Senhor, com a Tua paz, com o Teu gozo, com a Tua alegria, Senhor, e dá-nos a bênção cotidiana que vem de Ti, que sustenta a nossa vida, que nos motiva, que nos alegra, que nos faz irmos adiante.
Obrigado, Senhor, por este tempo precioso na Tua presença. Uma vez mais nós Te louvamos, nós Te bendizemos e oramos, Senhor, para a glória do Teu nome, para a bênção de cada de nós, para a bênção do Teu povo e fazemos-lo pelos méritos infindos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos em paz e confiantes na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sirvamos ao Senhor com dedicação e alegria. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem tribulação ou angústia, perigo, fome ou nudez, nos poderão separar do amor de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que ganhadores. Nem a vida nem a morte poderão separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos afastará do amor do nosso Deus? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do seu amor.